já foi o Evangelho e será o Evangelho. E convidem todos os amigos, compartilhem, entrem e digam amém. Oi, olha só o texto sobre o qual eu quero falar um pouco hoje aqui para nós, pedindo a Deus que me dê tempo, eu me dê objetividade. Aqui no meu relógio são 10h25, aqui no meu computador 10h24, então eu vou tentar agir. Vamos abrir em Isaías, no capítulo 30, ou chegar no capítulo 30, onde quer que você encontre o capítulo 30 de Isaías, por favor, leia comigo. O contexto, a primeira coisa que o Braulio vai colocar aí é para você lembrar sempre do contexto. Tem o tema de hoje. O tema de hoje é auto-engano e ilusão, de modo que, se você tem amigos, amigas, que você reconhece que vivem em estado de auto-engano, são aqueles que se enganam a si mesmos. E esses que se enganam, naturalmente, vivem num estado de ilusão. Então, é a maioria da existência humana anda nesse estado de auto-engano e ilusão. Nos últimos anos, a gente viu o Brasil profundamente mergulhado em estado de auto-engano e ilusão. Muita crença no engano, na ilusão. Se você conversa com a pessoa, você percebe que ela não quer ser demovida da sua ilusão. E não existe nada mais impossível do que acordar uma pessoa que não está se sentindo fraca ainda do seu estado de ilusão. Ilusão, enquanto dá a sensação de força, o indivíduo não a percebe, porque a capacidade do poder parece atestar que, pelo simples exercício de poder realizar, isso já é um atestado de validação da ilusão. Portanto, você batiza o seu auto-engano e continua enganado até que caia de cara nas pontas de pedra do abismo, e aí você acorda dizendo: meu Deus, onde é que eu estava? Esse é o nosso tema. E a primeira coisa sobre um tema que tem a ver com um texto bíblico é a gente saber o contexto. E o contexto é uma advertência, que está aí do verso 1 ao verso 7, que eu não lerei, mas é uma advertência sobre o confiar mais na política do que no Senhor. Porque a política é um Deus, é uma divindade. Quando eu digo a política, não é o verdadeiro exercício do bem comum, do Estado de direito e justiça. Não. Isso é política com P maiúsculo, e que não é preciso ser eleito a cargo nenhum para praticá-la. A dona de casa pratica essa política. Quando ela separa o plástico do orgânico, ou o metálico do orgânico na cozinha, ou dá instruções a quem trabalha com ela nesse sentido, qualquer um, em qualquer lugar, no que faça, no que reduza de
qualquer que seja a utilização de coisas que implicam em devastação da natureza, nas escolhas por produtos reciclados e recicláveis, orgânicos. Você está praticando uma política enorme. É quando você diminui coisas desnecessárias, aonde quer que você as enxergue e a perceba e estejam sobre o poder da sua opinião. Eu só estou dando alguns exemplos que cada um encontra no seu mundo, na sua profissão, no seu âmbito de estender de mão. Até onde a gente consegue pegar, a gente pode praticar política com P maiúsculo. Política é aquilo que é concernente à sociedade, a todos. Se eu puder fazer alguma coisa que não só me beneficie, mas beneficie a todos, eu estou sendo um político, um cidadão, um ser da sociedade, que não é um idiota. O idiota, no grego original, significava aquele que só pensa em si, que vive só para o privado, que é o oposto do ser político. É esse idiota, lá do tempo mais remoto da designação semântica da palavra idiota, que ganhou a conotação que entre nós tem hoje, mas originalmente designava aquele ente social que não pensava na polis, não pensava na cidade, não pensava no próximo, era o idiota. Então, aí de 1 a 7, nesse capítulo 30 de Isaías, o que nós temos é Deus advertindo através de Isaías, dizendo: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Aí ele está se referindo a Israel, fazendo aliança com o Egito, que era absolutamente não confiável. Eles já tinham estado 430 anos em exílio no Egito. E agora estão tentando fazer planos, de novo, para alianças. E que Deus diz: não me perguntaram, não trouxeram isso ao filtro da minha palavra, da minha vontade, da minha revelação, da minha ética de vida, que deve ser ética de comportamento. Não trouxeram. Não se está referindo a ter que consultar profetas, é trazer a luz da palavra dita e revelada. Eu preciso fazer com que os meus planos passem pelo filtro do Evangelho de Cristo, que não sejam só boas ideias, mas que passem por aquele filtro de amor e de graça. E, do contrário, eu estou correndo o risco de cumprir os planos da emergência, da angústia, da necessidade, do pavor. E quando a gente cumpre os planos dessas realidades, a gente começa a aceitar qualquer negócio com qualquer um e a confiar naquilo que só vai nos enganar, como Deus diz no verso 7, pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio. Quanto ao Egito,
vão e inútil é o seu auxílio. Por isso eu lhe chamei gabarola que nada faz. Deus disse acerca do Egito, já tinha dito antes, ele é só blá, blá, blá. E vocês se entregaram e confiaram ao blá, blá, blá. Não auxilia nada, não garante nada, não cumpre nada, volta atrás cinicamente, é um gabarola que promete, 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 mas não executa e arranja desculpas. Esse é o gabarola. Quando eu era menino, aquele cara que se gabava, gabarola, é a palavra que define aquele que se gaba, vive se gabando, faz, fala, mas não acontece, mobiliza, mas não realiza. É o Egito, é como confiar no Egito, é confiar mais na política do que no Senhor, que é o que a gente está vendo acontecer em vários lugares, praticamente na terra inteira. As pessoas estão matando e morrendo por causa de ideologias e vão se permitindo dividir pelas políticas do antagonismo e do ódio, que demandam fidelidade ao gabarola. A segunda coisa que você tem que saber sobre o espírito desse texto, depois você pode estudá-lo melhor, é que essa escolha por confiar na política do gabarola, do blá, 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 essa escolha pode nos colocar diante da prática do ódio contra o Evangelho. Aí você diz, mas como, cara? Eu só estou dando força, não é lá essas coisas, é um boçal, hoje eu percebo, mas e daí? Como é que isso pode me colocar contra o Evangelho? Eu, infelizmente, tenho que te dizer que já te colocou. Só em fazer essa escolha, o Senhor diz, se você tivesse comparado a sua escolha comigo, com a minha palavra, você teria visto que você estava escolhendo o anti-evangelho, o anticristo, a antipalavra divina. Eram planos contra tudo que eu ensino, mas vocês acolheram. E vocês criaram até profetas para dizerem o que vocês queriam ouvir. Essa escolha, portanto, pode nos colocar diante da prática do ódio contra o Evangelho. É contra o Evangelho porque é contra o que o Evangelho ensina. A sutileza é que tem gente que diz, não, eu amo o Evangelho, mas não conhece o Evangelho, não lê o Evangelho. Pensa que amar o Evangelho é frequentar um templo, uma igreja, é ser batizado, é cantar no coral, são essas bobagens. Não sabe nada, não sabem que amar o Evangelho é praticá-lo. E praticar o Evangelho não tem nada a ver com esses regimentos internos dos escribas e fariseus da religião. Tem a ver com a obediência pura e simples à palavra de Jesus. Isso é amar o Evangelho. Jesus disse, aquele que me ama, me obedece. Aquele que me obedece, demonstra que me ama. É simples assim. Então, essa escolha, pelo oposto do que Jesus ensina, pode nos colocar diante da prática do ódio contra o Evangelho, que é o ódio contra o que Jesus ensina. Embora você esteja dizendo que é Karl Marx, que é isso, que é aquilo. Eu não tenho nada a ver com Marx, mas eu tenho visceralmente, até a morte,
tudo a ver com o Evangelho, com Jesus, com a pessoa dele, a quem eu sirvo, lúcida e conscientemente pregando o Evangelho há 49 anos. E eu sei que as igrejas estão cheias de gente que dizem que amam a Jesus, mas odeiam o ensino do Evangelho e o apelidaram de ideologia política só para não terem que cumpri-lo, que encará-lo, e não terem que se ajustar e se afinar pelo diapasão da voz de Jesus, da voz do Evangelho. Verso 8 nos diz: vai, pois, diz o Senhor a Isaías, vai, pois, escreve isso que eu estou te dizendo numa tabuinha, que era como se registrava algo num livro, era o caderno de anotações. Vai, registra, escreve isso numa tabuinha. Perante eles, tem que ser na presença deles, escreve. Na presença deles, enquanto eles veem, enquanto eles assistem, escreve. Escreve-o num livro, denuncia, através da mídia que você tem, que você pode, para que fique registrado para o futuro. Escreve para sempre, escreve e ficará perpetuamente. Fala para que permaneça. Como o meu testemunho através da tua boca para essa geração que fez essa escolha de se colocar contra o Evangelho, com ódio do ensino, embora digam que amam o Evangelho. E aí vem a terceira coisa que você não pode esquecer. Quando você ler Isaías todinho aqui no capítulo 30. O ódio contra o Evangelho, fique sabendo, é uma escolha. É uma escolha. Quando a gente chega nesse ponto, a gente faz uma escolha. Tem uma via, a gente vê um monte de gente entrando por ela, entrando. Tem um monte de gente dizendo, vem, meu irmão, vem, nós vamos defender isso, aquilo outro. E o cara vai, em nome de políticas e de ideologias, vai, porque se pastores estão indo, se todos estão indo, eu vou também. E vai sem pensar, vai sem conferir, vai sem comparar com Jesus, vai sem ver se carrega características mínimas que sejam de Cristo, que nunca são conjugadas a ódio, a raiva, a mentira, nunca estão vinculadas à violência, ao arbítrio, nunca estão associadas ao estímulo, aos antagonistas, não criam inimigos, não inventam ódios que não existem, para criar uns discípulos soldados de guerras de ilusões. E aí se tornam anti-evangélicos, porque escolheram uma via que não carregava traços mínimos do Evangelho. Eu não espero encontrar na vida uma via humana que carregue todos os traços do Evangelho, mas eu nunca pisarei numa que carregue os traços anti-Evangelho. E os traços anti-Evangelho não são feitos de tradição, família e propriedade, ou designados pela luta do proletariado contra a classe industriosa, exploradora. São só ideologias, ou em favor do liberalismo, de qualquer que seja a natureza. Não. As marcas de Cristo têm a ver com amor, justiça,
compaixão, misericórdia, verdade, fidelidade, lealdade, palavra, compromisso. Esses princípios mínimos de humanidade precisam estar presentes para que eu tenha a coragem de, entre aquilo que não é ideal, eu escolha o que seja mais próximo do que eu gostaria de ter. Isso é um critério mínimo para a gente usar num mundo caído. Não é quem vai ganhar, mas é quem, mesmo não indo ganhar, me apresenta uma plataforma de humanidade, de respeito. Lembre-se, eu estou falando, e o texto aqui de Isaías 30 está falando de como a política, como a escolha política pode afastar a gente de Deus e desenvolver o espírito do ódio ao que o Evangelho ensina sem a gente perceber. E agora eu estou dizendo que esse ódio contra o Evangelho tem a ver com as escolhas que a gente faz. Escolhas. Escolhas, olha, lê comigo, ouça o que eu estou dizendo. Não vá a lugar nenhum, preste atenção. Raramente você ouve a palavra do Evangelho com a clareza, com a verdade, com a simplicidade, com a cristalinidade, com a coerência bíblica, histórica e com a aplicação pertinente, como você ouve aqui, ouve sempre, ouve agora. Você era passar a convidar todos os seus amigos para que o bem que você recebe seja compartilhado com todo mundo. Ou pelo menos pegar isso aqui agora e compartilhar com todo mundo que você quer bem. E até com aqueles que te querem mal. Para que todo mundo saiba que o Evangelho determina as escolhas que eu faço na vida, todas elas. De qualquer âmbito, a qualquer outra expressão, a qualquer outro polo da existência, tanto faz. E aqui Deus está falando sobre política, sobre deixar de confiar e de olhar e buscar o reflexo de qualquer coisa em Deus e, sem olhar para ele, escolher o gabarola mentiroso, o Egito. Fizeram a escolha e a escolha os colocou na obediência daquilo que é anti-evangelho. Olha só o que diz do verso 9 em diante, preste bastante atenção, por favor, porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a palavra do Senhor. Desculpem, não é pretensão, Deus sabe meu coração. Mas é gente que diz, o Caio não. E não tem como dizer que é porque a palavra de Deus aqui é falsificada. Eles já não podem mais atacar meu cabelo nem minha barba, está todo mundo de barba, todo mundo cabeludo, está todo mundo. É tudo bobagem. Não podem mais atacar o meu divórcio, porque eu já estou fazendo bodas de prata no meu casamento. A minha ex-esposa é minha amiga, que hoje eu dei um beijo nela aqui na porta da minha casa. Tudo isso é bobagem, eles não têm mais pedras. Agora eles dizem o seguinte, não, é porque o Caio é muito liberal. Ele acolhe gays, LGBTs, plus, Z, o que você queira. Se for ser humano em necessidade, buscando amor, respeito e graça de Deus em Cristo, eu estou abraçando todo mundo como Jesus mandou. Os convidados nobres não quiseram vir para a festa. Eu fui enviado aos becos. Eu fui enviado aos lugares onde estão os coxos, os cegos, os necessitados,
no depósito social dos nobres que rejeitaram a palavra. Para esses é que eu fui enviado, assim como Jesus foi enviado. E ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também te envio. E eu estou fazendo o que ele me mandou fazer. Podem me odiar à vontade. Eu estou vivendo o que Deus mandou viver. Povo rebelde, ouve a palavra do Senhor. Mas eles dizem aos videntes que naqueles dias eram os que tinham visões, os que tinham percepções da realidade, percepções de Deus para a vida. E eles dizem aos videntes, não tenhais visões, não me contem o futuro das decisões de hoje. Não me falem, não me digam. Eu não quero ver o que vocês estão vendo. Calem a boca. Eles tentam calar a boca de quem enxerga além do imediato. Assim como eles dizem aos profetas, aos verdadeiros, dizem, não profetizeis para nós o que é reto, o que é certo, o que é verdade. Não, é uma escolha e já fizemos a nossa. Não profetizeis o que é reto, mas profetizai-nos coisas aprazíveis. Assim diz o Senhor, aquele que está fazendo tudo de mal, depois de alguns meses virá todo bem, riqueza sobre ti, sobre o povo, e já tem 1 ano e meio e só a desgraça acontece. É assim que se conduz o falso profeta, dizendo coisas aprazíveis, como esses que visitam as presidências, visitam a todas elas, foram orar com todos, não importa, eles vão quando eles estão em queda, eles vão quando eles estão em alta, ou em queda ou em alta, eles dizem sempre o que o cara quer ouvir. Ai, meu Deus, essa aqui está dito há 2.800 anos, e parece que foi escrito hoje de manhã. Não nos digam a palavra reta de Deus. Papo reto, não. A gente que só quer ouvir coisas aprazíveis. Profetizai-nos ilusões. Chega uma hora em que o que eu vejo é que o povo está ávido por mentira. Se você chega e diz isso que eu estou dizendo aqui, a palavra da verdade, eles não gostam, eles repudiam, eles odeiam, eles te amaldiçoam, eles proíbem. E diz, nós queremos ilusões, nós queremos palavras que nos ponham para cima, nós queremos coisa docinha, não importa se é veneno. Mas virem a boca da verdade para lá, profetizem-nos com o mel da mentira e das ilusões. E nos digam, desviai-vos do caminho. Que nos digam, esse negócio passou, desviai-vos da vereda, do caminho estreito. Não nos faleis mais do santo, santo, santo. E o santo, santo, santo entre nós é o que ressuscitou, incorruptível dentre os mortos. Não nos faleis mais do santo, do verdadeiro, pelo que
Assim diz o Senhor a eles. Mas a gente vai ver depois. Em quarto lugar, depois que você sabe que fazer a opção contra o Evangelho ou pelo não Evangelho é uma escolha sempre da nossa conveniência, da hora, ou da turma que a gente segue, ou da congregação, ou das obediências cegas, do não pensar, do desejo de ser levado, conduzido, da vontade de ser enganado, querendo que a mágica nunca seja descoberta e o mágico nunca seja desfaldado. Aí tem a quarta coisa a aprender, é que existir desse modo carrega sempre juízo divino. Existir desse modo carrega sempre juízo divino. Você pode pensar o que você quiser a meu respeito, mas eu estou te falando em nome de Deus. Do Deus que disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isso é um princípio. Não é uma lei de Moisés, é um princípio eterno. A lei de Moisés foi cumprida, não caiu nenhum Y, nem um tio, não caiu nada. Jesus cumpriu tudo, o escrito de dívida na cruz. Agora, isso aqui é um princípio. Ninguém rasga, nem no céu, nem na terra. Tem a ver com o caráter de Deus no nível da subjetividade, onde a gente é julgado como Jesus ensinou, pelas obras do coração. Antes da palavra me chegar à língua, Ele, o Senhor, já a conhece toda. Portanto, existir contra os princípios do Evangelho carrega sempre o juízo divino. Constrói no Evangelho e você constrói na rocha e aguenta tudo. Constrói no não Evangelho, você constrói na areia e vai ser tragado, sugado no Pantanal. Veja só do verso 12 ao verso 14, o que nos é dito aqui. Pelo que assim diz o Senhor, o Santo, ressurreto, incorruptível dentre os mortos, visto que rejeitais a palavra da vida e confiais na opressão, no opressor. Vocês rejeitam o Evangelho e confiam no opressor, no mentiroso, no enganador. O Senhor fala a você. Você que confiou no perverso, que achou que a gente pode vencer o mal com o mal, que se tornou discípulo do engano, da perversidade. Ouça a palavra do Senhor, porque até hoje ainda tem aqueles que se estribam, que botam o pé nesse estribo, que montam nessa cela. Ouçam a minha palavra, diz o Senhor. Portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto que, formando uma barriga, está prestes a cair e cuja queda vem sempre de repente. Você passa e você diz: esse prédio está caracando, já tem até uma parede embarrigando. E, às vezes, você não termina nem de falar, ele vem abaixo, você andou alguns passos, ele caiu. É súbito, sempre é súbito. Eu já vi tantos prédios virem abaixo, seja porque eu vi, ou seja porque eu assisti. E é tudo súbito, e as histórias são todas de subteza. Vocês, seguindo esta maldade, acontecerá que ela vos será como uma brecha, um quebrado,
de um muro alto que começa a formar uma barriga que está prestes a cair e cuja queda vem de repente, vem zapt. No momento, no abrir e fechar de olhos, o Senhor quebrará como se quebra o vaso do olivo. Pá, espatifará, despedaçando, sem nada lhe poupar, pisando. Não se achará entre os cacos um sequer que sirva para pegar um pouco de fogo na lareira ou para tirar uma água de uma poça. No final você vai ver, não vai sobrar nem um caco para pegar um pedaço, uma brasa da lareira. E não vai sobrar um caco para você matar sua sede. Você entregou seu coração, converteu seu coração ao não evangelho, seguindo homens, ideologias, filosofias, políticas. Você vai ver, inapelavelmente, o princípio é eterno e o seu resultado é inafastável, é irrevogável. Assim diz o Senhor. E aí, olha só o que ele prossegue dizendo. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo. Em vos converterdes, em sossegardes está a vossa salvação. Mas eu falo sobre isso daqui a pouco. Preste atenção. O que eu venho dizendo é coisa muito séria. E é mais séria ainda para os crentes, para os que andam por aí, beijando esse livro e chamando de sagrado. Para você, construtor de templos, doador de dízimos, é muito mais sério. Porque o juízo começa pela casa de Deus, Pedro diz. Jesus diz a mesma coisa, que o juízo começa pela casa de Deus. E foi com Jesus que Pedro aprendeu. Cristo, no Apocalipse, fala com 7 igrejas. Só uma não recebe repreensão, todas as outras ouvem palavras do tipo: eu te removerei, eu apagarei o teu candeeiro, eu transferirei para outro, tu deixarás de existir. Porque o juízo começa pela casa de Deus. Alcança todos. Mas quando é o povo de Deus que invoca o nome de Deus, que diz que representa Deus, que se torna a própria manifestação do anti-evangelho, até para o mais seco dos seres humanos distantes, que olha e diz: meu Deus, que coisa horrível. Até o ateu confessa a Deus nessa hora: meu Deus, que vergonha de Deus. Até o ateu fica com vergonha de Deus quando olha para a gente. Porque a gente já carrega um juízo. É tão feio, é tão horrível, que até o que não crê em nada sabe, com certeza, que se Deus é Deus, isso vai acabar mal. A menos que Deus não seja Deus. Mas vai acabar mal. Aí vem uma quinta realidade, que você não pode esquecer, é que a consequência disso é enfraquecimento e morte. Como se disse lá, não vai sobrar um caco para pegar uma brasa, para começar um fogo no frio. Não vai sobrar um caco para se pegar de uma poça suja, um pouco de água para a gente sobreviver, um tanto mais. A consequência é enfraquecimento, enfraquecimento, enfraquecimento. Aí você diz: bom, mas
a igreja está crescendo. Eu nunca vi a igreja diminuindo tanto. A igreja está inchando, enquanto a verdadeira igreja diminui. E se continuar sufocada por esses espinhos, ela morre. Aí você diz, mas Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas a igreja com I maiúsculo. É a igreja que é corpo de Cristo, que vive Cristo e o Evangelho. Não são as agremiações religiosas com o nome de igreja, isso aí qualquer um cria. Você pode fundar uma e se dá muito bem, pode até ficar rico. Isso aí não é nada, isso é uma torcida organizada, isso é criar um time. Isso é como criar um partido. Depois que você tem um determinado número, ele ganha vida própria, entendeu? A igreja é a mesma coisa, essas, das esquinas. Tem muita gente de Deus lá dentro, como Santo Agostinho disse que a igreja tinha muitos aos quais Deus não conhecia. E Deus tinha muitos aos quais a igreja não conhecia, porém Deus tinha muitos na igreja, que a própria igreja desconhecia. Frequentemente a igreja não conhece a própria igreja de Deus, dentro dela própria. Ou até persegue, ou banaliza, ou põe no ostracismo, tem medo daquilo e daqueles que Deus chama meu profeta, meu povo, minha palavra. E aí, agindo assim, em nome de Deus que seja, ouvindo profecias falsas, visões de mentira, gritando aleluia nos eventos onde se promove poder do homem, da política e grana para aqueles que estão explorando você como capital humano, e você nem percebe. A consequência é que isso tudo vai mirrando, vai murchando, vai enfraquecendo, vai morrendo. Leia aí no verso 16 o que se diz. Olha só. Antes dizeis, não, não vai acontecer nada disso. Deus tinha dito, vocês têm que se converter à paz, à tranquilidade, à confiança. Aí ele diz, não, antes vocês dizem, sobre cavalos nós fugiremos, nós temos nossos meios, nossos recursos, portanto, fugireis. Eu garanto que vocês fugirão. Se é sobre cavalos, vocês vão saber, mas que vocês vão fugir. Vocês vão entrar em estado de agonia. E também vocês dizem, sobre cavalos ligeiros nós cavalgaremos. Deus diz, sim, ligeiros serão os vossos perseguidores, mais do que os vossos cavalos rápidos. Quando isso acontecer e o inconsciente coletivo se derramar, porque isso tudo está subindo, é muita maldade, é muita perversidade do povo em geral e do chamado povo de Deus. É muita maldade, é muita oração de ódio subindo. Isso tudo está se acumulando. Tem um dilúvio que vai cair. Tem esse zeitgeist, que no passado a gente chamava no meio teológico de kairos. Chega essa hora, no que no Velho Testamento é chamada de a medida da iniquidade dos povos ou do povo. Chega aquela hora que o lençol de contenção se rasga e o dilúvio cai na cabeça. Nesse tempo, 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um ser humano. 1000 fugirão. O estado de fraqueza psicológica é terrível. O pessoal vai levando no tapa, assim como um grupo de 300 espanhóis praticamente tomaram o Império Inca todo, no tapa. Chega a hora em que os 300 de Gideão
colocam os milhares e milhares e milhares de midianitas e amalequitas para fugirem pelo vale de Jezreel. Chega essa hora em que o grilo soa como se fosse o esturro de um leão, porque tem um medo assombroso plantado por Deus do coração, que nós vamos ver nos anos futuros, é muita fraqueza espiritual, psíquica, muita morte, muita frustração que vai levar ao suicídio, muita angústia, muita vergonha, muita gente que vai precisar se converter, senão vai morrer de tristeza em si mesma ou vai perder a fé por inteiro. 1000 fugirão de um. Pela ameaça de 5, todos fugireis. 5 vêm e gritam, e todos saem na carreira, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte, aquele mastro queimado, que um dia representou a cidadela, acabou tudo. Os símbolos, os estandartes, as bandeiras queimadas dos outeiros. Vai chegar esse dia. Não se engane. Aí vem a última coisa que eu quero que você anote hoje. Tá bom? Preste atenção. Deixa eu ver onde eu já estou. Ainda tenho um tempinho, vou terminar já já. Fique sabendo, todavia, olha aqui bem nos meus olhos. Você pode olhar nos meus olhos? Deixa eu tirar o óculos para você não ficar com esse reflexo aqui do azul, do roxo, sei lá que cor é essa. Olha bem dentro dos meus olhos. Você está olhando? O que você tem que saber é que a salvação desse estado vem da entrega ao amor e à graça de Deus. A salvação, existe salvação para esse estado, onde você se meteu. E não é uma mudança ideológica. É uma conversão, é um novo nascimento. Porque gente nascida de novo não entra nessas armadilhas. Gente nascida de novo tem a referência do Evangelho, do amor de Deus. Eu conheço uma quantidade enorme de teólogos que entraram na história inteira, e nesses dias também, em furadas escabrosas, cabulosas. Teologia não lhes falta, eles sabem ler no hebraico, no grego, fizeram cursos e cursos. Mas são os profetas de uma ideologia de mentira, de ódio, de arbítrio, de tirania. E como eu posso crer que eles nasceram de novo? Eles são mestres, alguns deles são mestres nas melhores instituições de ensino teológico, mas eles não compreenderam ainda. E aí, eu não posso crer que uma pessoa que genuinamente nasceu da consciência do Evangelho de Cristo e que tem a mente de Cristo forjada nele, seja capaz de abraçar aquilo que Cristo repudiava. Aquilo do que Jesus ficava longe. No entanto, existe arrependimento em relação a ter confiado no Egito. Seja qual seja o seu Egito, são muitos os Egitos que têm ganho as nossas confianças. Existe ainda a salvação desse estado, e a salvação desse estado vem da nossa capacidade de entrega, de se abandonar no amor e na graça divina. Vocês veem como as coisas que eu falo aqui
A criança aí perto de você pode entender. Aliás, eu sou melhor entendido pelos adolescentes e pelos jovenzinhos do que pela maioria dos velhos, que me entendem fácil, os mais simples e infantis. Tem uma salvação que vem dessa entrega ao amor e à graça. Olha o verso 15, olha que coisa linda esse verso 15. Hoje eu cheguei aqui, eu não sabia o que eu ia pregar, eu abri a Bíblia assim, não para achar o que eu ia pregar, eu só abri porque ela estava aqui, eu abri. Comecei a conversar com o Braulio, conversamos, e aí eu baixei os olhos e falei, peraí, deixa eu ver o que o Senhor me fala, e eu ia virar aqui para o Novo Testamento. Estava pensando, eventualmente, num texto aqui, quando os meus olhos de novo caíram sobre esse verso 15, que já me deu tanta paz na vida. Olha só como ele é marcadinho aqui na minha Bíblia, no verso 15. Marcadinho. Em vos converterdes, quem diz isso é o Senhor Deus, o Santo. Em vos converterdes. Converterdes é mudar tudo, é metanoia, é mudar a mente, princípios, significados, valores. Mudar, cara. Não tem ninguém me ouvindo aqui que não precise se converter. Jesus disse a Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus disse a Nicodemos, tu és mestre, mas não sabes o que é nascer de novo. A gente tem sempre que aprender. Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isaías vai dizer aqui à frente, do capítulo 65, já não haverá memória das coisas passadas. É quando a gente se converte ao novo de Deus de tal maneira que o passado realmente existiu, a gente não perdeu a memória, mas a gente foi desemocionalizado dele, destraumatizado dele, por causa do nosso mergulho nas águas da vida, do rio da vida, mergulho no amor e na graça de Deus. Em vos converterdes e em sossegardes, olha que coisa mais linda. Eles estavam naquela dúvida, Egito tem que nos salvar, o programa do Egito, os planos do Egito, o projeto do Egito, os nossos planos com o Egito, nós dando apoio ao Egito, o Egito dando apoio a gente, será a nossa salvação. E aí chamaram os pastores que podiam dizer amém, aleluia, os videntes que podiam dizer eu vejo coisa boa, e foram e convenceram um monte, milhões a irem juntos, e agora estão no vale do engano. Mas o Senhor diz, hoje mesmo, se vocês se converterem, mudarem a mente, e se vocês sossegarem e confiarem em mim, nisto estará e está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Mas até aqui vós não o quisestes. Mas a salvação está em se aquietar, em se converter, em sossegar o espírito. Está na tranquilidade que vem da confiança, na certeza de que Deus me ama, me vê, me cuida, e que os meus pecados estão sob a sua graça. Receberam favor imerecido, foram justificados pela justiça de Deus em Cristo Jesus. Essa é a minha confiança. Daí vem o meu poder, a minha força. E eu quis ouvir isso. E estou fortalecido nisso para dar um grito e ver 1000 correrem. Ou para fazer parte de um grupo de 5 que expulsam a todos.
Basta isso, o poder é simples e decorre daí. Aí vem o verso 18, olha só que coisa linda. O verso 18 diz: por isso o Senhor espera. O Senhor espera essa hora de vocês se converterem, de sossegarem, de confiarem, de desistirem dos cavalos, das fugas, disso tudo, de vocês verem que tudo isso não dá certo, é mentira, e escolherem a tranquilidade, a paz, o sossego, a confiança simples na soberania de Deus. Eu vejo hoje alguns queridos amigos presbiterianos que dizem que creem na soberania de Deus, fazendo associação política com o Egito, dando demonstração de que soberania de Deus para eles é só uma doutrina, não é uma verdade. Porque se fosse verdade, eles não estariam fazendo conluio com os poderes do Egito. Por isso o Senhor espera. Está esperando vocês se quebrantarem, vocês terem as piores experiências e entrarem em desespero. O Senhor espera para ter misericórdia de vós. É muito lindo. Vejam que não precisa ninguém ficar metendo a mão. Deus vai desenhando tudo no invisível. Usa o inconsciente coletivo, usa as dinâmicas fenomenológicas. Tudo isso está a serviço do Espírito Santo. Até que chega aquela hora grave da agonia, sem reversão. Por isso, por essa hora, por esse tempo, o Senhor espera. Porque Ele sabe que vocês só começam a entender quando começam a se estripar. Por isso o Senhor espera, para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós. Ele se detém. O ímpeto era pá, mas ele tem domínio próprio, porque ele está esperando o tempo em que vocês acordem, caiam em si, para ele ter misericórdia. Por isso ele se detém, porque ele tem o ímpeto de se compadecer, mas ele se segura. Ele queria intervir logo, mas ele se detém, ele espera. Ele não quer adular meninos que não cresçam nunca. Você entrou, você vai ter que viver a experiência até o fim, ou até se converter. Bem-aventurados, todavia, todos os que nele esperam. Todos os que nele esperam. Esses habitarão o Sião da paz. Mas em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. É assim que eu tenho que viver, hoje ou em qualquer tempo. Aprender a alcançar esse nível de consciência. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Queira, deseje, assuma, hoje, agora, já, Jesus foi dito. Não há quem não possa ter entendido. E essa é a tua palavra. Aplica, faze-a mais veloz do que os que fogem da verdade. Em nome do Senhor. Amém e amém.